E aí pessoal, boa noite. Como prometido para vocês, estou trazendo aqui mais um videozinho de apoio aos trabalhos práticos da disciplina, né? E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre a planilha de eficiência energética na arquitetura de edificações residenciais. Então, nesse semestre a gente vai ver aí sobre edificações residenciais, né? E essa planilha de eficiência energética ela é muito interessante porque ela é uma forma da gente testar nossas escolhas de projeto para ver se o nosso projeto final, se o nosso edifício ao ser construído, ele vai dar bons níveis de eficiência energética, bons níveis de conforto para os usuários. Então ele avalia lá o tamanho de janela, avalia materiais, né, como a gente viu, avalia a orientação, avalia o sombreamento que você propôs e vai te dizendo se os materiais são legais, se as janelas são legais e assim por diante. E você tem a oportunidade de ir alterando até você encontrar um valor adequado para o seu projeto. Então essa planilha é uma ferramenta de projeto fantástica, né? A gente está vendo aqui primeiro essa planilha de edificações residenciais. No próximo semestre nós iremos ver sobre a planilha de edificações comerciais e institucionais. Bom pessoal, o primeiro passo para usar essas planilhas, né, no caso aqui a planilha, é a gente mudar umas configurações no computador. Infelizmente, na época que eu desenvolvi essa planilha, eu utilizei um computador configurado com configurações internacionais, configurações dos Estados Unidos. Então, para usar a planilha de forma correta, para dar o resultado final corretamente, a gente tem que primeiro vir aqui, ó, e reconfigurar o computador. Vocês têm que configurar o computador, conforme eu vou mostrar aqui no vídeo. Fazem o trabalho, usem a planilha, e depois vocês podem voltar ao normal. Volta à configuração anterior, original. É uma configuração muito simples. Qual é essa configuração? Nos Estados Unidos, o decimal, a separação do número lá, a parte decimal, era feita por ponto, enquanto aqui no Brasil a gente faz por vírgula. Então, 5,5, lá seria 5,5. Então, na planilha você tem que configurar aqui primeiro mudar essa configuração de vírgula para ponto, e ao preencher a planilha, utilizar ponto no decimal. Caso vocês já tenham preenchido a planilha com vírgula, não tem problema. Ao alterar essa configuração, automaticamente o computador vai trocar tudo que você utilizou vírgula na planilha do Excel por ponto automaticamente, entendeu? Porém, depois de você mudar essa configuração, sempre utilize ponto. A partir do momento que você fez o trabalho, entregou o trabalho, você pode retornar aqui de novo nessa partezinha do vídeo para vocês verem como voltar para a configuração que estava anteriormente e aí tocar a vida, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vou vir aqui no Windows Explorer, vou vir aqui em este computador, abrir configurações. Bom, na hora que eu cheguei aqui, eu vou vir aqui agora em hora e idioma, configurações adicionais de hora e região, alterar formato, data, número e número, e eu tenho aqui as minhas configurações, ó. Eu posso fazer duas coisas. O que eu vou recomendar para vocês é o mais fácil, é o seguinte, ó. Mudem aqui o formato de português Brasil para inglês Estados Unidos. Aí ele vai mudar todas as configurações do computador para vocês para a configuração dos Estados Unidos. Vocês utilizam lá, fazem a planilha direitinho, façam o trabalho de vocês, depois vocês vêm aqui e voltam para português Brasil. Simples assim. Ou a outra opção é vocês mantêm aqui português Brasil, no caso de vocês, né? E vocês vêm aqui embaixo, ó, configurações adicionais. Aqui eu posso mudar também, ó, o símbolo decimal. Então, onde tem vírgula aqui eu mudo para ponto. Uso o computador normalmente. Depois que eu terminar o trabalho, eu volto aqui e mudo de ponto para vírgula, que ele volta ao normal. Então é uma questão de escolha aí de vocês. Mas basta fazer essa configuraçãozinha. Na hora que vocês derem OK aqui, na hora que abrir a planilha de novo, ela já vai ter trocado todas as vírgulas por ponto e os resultados vão estar saindo corretamente da planilha de vocês. Então essa é a primeira parte, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho da planilha em si. Bom, tá aqui nossa planilhinha aberta, né? E agora nós vamos preencher. Eu já expliquei isso aqui na aula para vocês diversas vezes como fazer. Vou fazer mais uma aula aqui, pedido de alguns colegas de vocês, mostrando novamente o exemplo de um ambiente. Cada coluna dessas aqui, ó, vocês vão preencher como foi falado, né? Um ambiente. Então, sala, quarto, cozinha, banheiro, etc. Vocês vão preencher sempre um ambiente em cada coluna. Eu não vou preencher o apartamento todo aqui, porque esse é o trabalho de vocês. Eu vou preencher um ambiente para dar de exemplo para vocês, tanto da primeira parte do trabalho como da segunda. Lembrando, o trabalho de vocês consiste em duas partes. A primeira parte vocês vão preencher seguindo as instruções que eu passei para vocês.
E aí, quando vocês preencherem essa primeira tabela com os dados originais, ele vai dar resultados muito ruins, nível C e D. E qual é a segunda parte do trabalho? Vocês vão alterar o projeto para que ele dê nível A ou B. Como é que é essa alteração, professor? Eu vou olhar aqui o tamanho da janela, vou melhorar o material, vou botar um sombreamento, vou mudar as cores aqui dos meus materiais, até que do nível D, nível D e C, ele passe para o nível A. Lembrando, nível C e D são níveis muito ruins, significa que o usuário terá desconforto ao longo do ano. Se você colocar nível A e B, ao longo da maior parte do ano, ele vai ter conforto. Queria ressaltar o seguinte, nesse exercício especificamente, é possível chegar no nível A em todos os ambientes. Então, o desafio para vocês aí, ó, é tentar chegar no nível A. Tentem chegar no nível A, é bom para vocês aprenderem, né? Porém, eu vou aceitar para o trabalho até o nível B como um nível bom, um nível adequado para o trabalho de vocês. Então, vamos preencher aqui uma colunazinha rapidinho, né? Vou preencher aqui a sala, ó. Então é uma sala. Segunda linha, eu vou dizer para mim que tipo de ambiente é. É uma sala. Segunda linha, eu vou dizer se ele é ambiente de permanência prolongada. Lembrando, para o regulamento, os ambientes de permanência prolongada são salas e quartos. O que eu recomendo para vocês é, caso vocês vão fazer um projeto onde a família ou a cultura regional ou uma família específica tem um contato muito grande em relação à cozinha, usem a cozinha de forma muito frequente, ou tenham a cozinha como um ambiente mais importante da casa. Em muitas culturas a cozinha é mais importante inclusive que a sala. As pessoas recebem as pessoas na cozinha e tal. Nesses casos, como arquitetos para projeto, eu recomendo que vocês coloquem a cozinha como app, porque isso vai permitir que vocês avaliem a qualidade da cozinha de vocês. Porém, para o regulamento, para a parte de etiquetagem, cozinha entra como outros. Mas nada impede vocês botarem como app para testar a cozinha de vocês e garantir que ela vai ter conforto para o usuário. Bom, se a gente abrir nosso projeto agora, eu tenho aqui a área, ó, 18,95. Só que eu vou botar aqui, ó, ponto 95, tá vendo? Então, como eu mudei a configuração, a partir de agora eu vou usar sempre ponto. Se vocês já tivessem preenchido, se eu já tivesse preenchido isso antes, eu não preciso mudar para ponto, porque o computador vai mudar, assim que eu mudar a configuração lá, o computador vai mudar automaticamente para mim tudo para ponto, tá vendo? Mas como eu já mudei a configuração, a partir de agora eu vou usar ponto sempre. Então, botei aqui a área, vou perguntar agora, essa primeira partezinha da tabela aqui, que são os pré-requisitos, vai avaliar as minhas aberturas, as minhas janelas, né? Então, se eu vim aqui no projeto, sala é um J3. Então, vou abrir aqui o arquivinho das janelas, ó, tem aqui J3. E eu tenho aqui a área da J3, ó, que vai ser 2 vezes 1.2, ou seja, 2.4 de área. Porém, eu não vou preencher esse valor 2.4 aqui, porque ele está me pedindo aqui a área de ventilação e a área de iluminação, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular, eu tenho uma área total da janela, mas eu tenho que calcular qual é a porcentagem dessa área que permite ventilação, qual é a porcentagem dessa área que permite iluminação. E como é que eu vou saber isso? Eu vou consultar no RTQR, perdão. Eu passei esse materialzinho para vocês. O próprio regulamento de eficiência energética, ó, lá no final tem um anexo que ele traz para a gente aqui os vários tipos de janela e as suas porcentagens de ventilação e iluminação. Nosso caso ali, como a gente pode ver aqui pela imagem, é uma janela de 3 folhas de correr. Vou procurar aqui, ó. Aqui está, janela de 3 folhas de correr. E eu tenho para ventilação 60%, para iluminação 75%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no AV, que é de ventilação, 2,4 vezes 0,6. 60%, lembra, 60 dividido por 100, que dá 0,6. Então, 1,44. Enquanto da iluminação, 2,4 vezes 0,75, que dá, perdão, 2,4 vezes 0,75, que dá 1,8. Enquanto aqui, ó, na ventilação cruzada, eu teria que calcular aqui primeiro, ó, todos os AVzinhos para poder calcular essa ventilação cruzada. Mas o que é esse A1 e esse A2, né? Se eu olhar aqui a minha planta, eu tenho aqui que uma das fachadas do meu apartamento, olha só, ele tem mais aberturas e a outra fachada tem menos aberturas. Aqui tem 2 aberturas, aqui tem 4 aberturas. Ó. Então essa área de aberturas aqui é maior do que essa área de cá.
Então, o A1 que a gente viu lá, ó, é a soma das áreas de ventilação dos AVs, né, dessas janelas aqui, ó, dessa fachada. E o A2 é a área dos AVs dessa outra fachada, ó. Então, como eu não tenho aqui o cálculo, eu não vou inserir, mas aí vocês fazem direitinho o cálculo do A1 e o cálculo do A2. Segunda parte da tabela tem aqui, ó, pré-requisitos e dados de entrada. Eu tenho aqui basicamente os materiais: material da cobertura, material da parede. Eu falei para vocês, no semestre que vem a gente vai ver com mais detalhes essa questão das propriedades dos materiais, entender um pouco mais, né? Mas para o nosso caso aqui, o que é importante é vocês saberem consultar esses dados dos materiais que vocês vão usar no projeto de vocês e testá-los aqui, ó. Como é que eu vou consultar os dados de, né, transmitância e capacidade térmica dos materiais? Eu vou usar o catálogo de propriedades térmicas de paredes de coberturas e vidros que eu mostrei para vocês. No caso das paredes, a gente tem uma parede de tijolo 6 furos com argamassa dos dois lados. Então tá ela aqui, ó, tijolo 6 furos, argamassa dos dois lados. Vou pegar aqui a transmitância, que é o U, e o CT para preencher. Então, 246. Lembrando, sempre usando ponto, né? 2 ponto. Opa, aqui é a cobertura, vou preencher na parede. 2.46. 150. E a cor da parede, ó, ela é branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo e eu tenho aqui, ó, ali a tabelinha de cores, ó. Vou pegar aqui o branco. 0,15. No caso aqui 15,8, mas está em porcentagem. Eu vou botar 0,15, 0,16 aqui arredondando, né? Venho aqui, ó, 0,16 e preencho a tabelinha. E agora eu vou buscar a cobertura, né? Então, no caso aí do nosso trabalho, é uma laje impermeabilizada, perdão, pré-moldada. Então, vou procurar ela aqui. Aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma laje impermeabilizada, pré-moldada, sem cobertura, tá vendo? É só uma laje impermeabilizada. Vocês alunos que gostam pra caramba de usar sempre em projeto laje impermeável, porque ele fica com preguiça de trabalhar telhado, vocês vão ver como a laje impermeabilizada, ela tem um desempenho sem cobertura, por cima tem um desempenho terrível, né? Então vou usar aqui os dados, ó, 2,95 e 1,67. E como ela não tem nenhuma cor, eu não especifiquei nenhuma cor, eu vou usar o concreto, tá vendo? Tem concreto aqui por cima, eu não especifiquei nenhum tipo de acabamento superficial. Então eu vou usar aqui o concreto, procura aqui concreto, ó, 74%, ou seja, 0,74. Arredondando aqui, 0,75, né? Então aqui eu vou vir, ó, 0,75. E olha só, tá aqui os nossos materiais preenchidos. E por fim a gente tem aqui a quarta parte. Ah, outra coisa, detalhe sobre os materiais importante é o seguinte, ó. Dificilmente um projeto tem materiais diferentes em cada ambiente. Normalmente todos os ambientes têm a mesma parede e a mesma cobertura. Dificilmente você vai ter um caso onde vai variar os materiais. Porém, as cores, que é essa parte final aqui, elas variam de ambiente para ambiente. No nosso caso aqui, todas as paredes do apartamento serão brancas, porém, quando você está fazendo um projeto arquitetônico, normalmente as cores de parede variam de um ambiente para outro. Então, vocês vão manter aqui as propriedades da parede, porém as cores elas vão variando conforme a cor que vocês proporem para o projeto. Bom, e chegamos aqui à nossa última parte, que são os dados de entrada, ó, que a gente vai preencher também para avaliar o prédio. Basicamente, aqui nessa primeira parte, onde tem aqui CT e CT alto, ele está fazendo a pergunta. Se a resposta for não, eu vou botar 0. Se a resposta for sim, eu vou botar 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Ele está perguntando CT baixa. CT baixa tem a ver com a capacidade térmica aqui das coberturas da parede. Ele está perguntando a mim, existe algum CT aqui que está abaixo de 50? Se eu olhar aqui, eu vejo que não. Ó. Então, se a resposta é não, eu venho aqui e preencho 0. Se fosse sim, eu preenchia 1. E CT alto é a mesma coisa, tem a ver com a capacidade térmica. Ele está perguntando, existe alguma capacidade térmica que é maior do que 250? No nosso caso aqui também é não. Vou botar 0. Nós temos a segunda parte aqui, que tem algumas questões de características do apartamento. Ó. Se for, ele está perguntando primeiro, é um apartamento de cobertura? É uma casa que tem cobertura exposta ao ambiente externo? Ou um apartamento de cobertura? No nosso caso, sim. A gente estipulou que o apartamento avaliado é uma cobertura. Então, vou colocar 1.
Outra coisa, aqui tem a resposta sim e não, né? Sim que é 1, não que é 0, mas sim 0,5. O que é esse 0,5? É para casos intermediários, ou seja, se uma casa ou um apartamento tem metade dele tem cobertura externa e metade não tem. 0,5. Mesma coisa o solo. Vamos supor que metade da casa tem contato com o solo, metade da casa está com pilotis. Então, em vez de botar 1 ou 0, eu vou botar aqui meio e meio para pilotis, entendeu? Nosso caso, que é um apartamento de cobertura, não tem contato com o solo e não tem pilotis. Bom, essa outra parte aqui avalia, ó, a orientação das paredes e a orientação das aberturas. Então, no caso das paredes externas, que é essa partezinha aqui, eu vou abrir a projeto e vou ver, ó. Minha sala de estar tem uma parede externa voltada para leste, ó, o norte aqui, então ela é voltada para leste. E qual a dimensão dela? Está aqui o comprimento, ó, 2,85, vezes o pé direito do ambiente, que é 2,80, tem uma área total, menos a área da janela. Lembra que a área da janela era 2,40? Então eu vou diminuir aqui 2,4 e vou ter aqui 5,58. E voltado para onde? Para leste, ó. Como eu não tenho paredes externas em nenhuma outra orientação, as outras orientações vão vir com zero. Mesma coisa para as aberturas. Ó. Nossa abertura aqui ela está voltada para leste. Então aqui no leste eu tenho uma abertura de 2,4, enquanto nos outros ambientes eu não tenho aberturas. O SOMB, ele avalia a questão do sombreamento, do brise que a gente coloca, né? No nosso caso, a gente não tem originalmente aqui nenhum brise, então 0. Pé direito 2,80, como a gente já havia mencionado. E a área da parede interna. A área das paredes externas é aquilo que a gente viu aqui, são essa paredinha. Enquanto a área da parede interna, ó, são essas três paredes, menos as áreas das portas. Então, eu calculei aqui a área da parede interna, ó, 39,76. Vou preencher aqui na tabela, 39,76. E está aqui preenchido os dados de um ambiente. Então essa é a primeira parte do trabalho. Ó. Perceba que ela deu nível D, tá vendo? Então os ambientes vai dar nível D, nível D. Propositalmente eu fiz o projeto já pensado para ser um projeto ruim, realmente. E como é que eu faço agora para isso aqui? Aí vem a segunda parte do trabalho, né? Como é que eu faço para esse apartamento chegar no nível A, no nível B? Eu vou fazer alterações aqui e vou testando até que eu consiga chegar no nível A. É muito importante, pessoal, porém, que vocês descrevam. Lembra disso, ó, se vocês me entregarem o trabalho apenas a primeira planilha e a segunda planilha modificada, é 0, porque vocês podem muito bem ter... Como é que eu vou avaliar as escolhas de vocês? Vocês podem muito bem ter copiado aleatoriamente o resultado, né? Então é preciso que cada grupo aí, além de preencher a planilha, além de modificar a planilha, descreva com detalhes as modificações que foram feitas. Por exemplo, na cara das janelas. Está no nível C, tá vendo? Então eu tenho que mudar aqui essa área da janela. Eu tenho que aumentar ela da nível A. Eu posso aumentar a janela ou mudar o tipo de janela. Ou até as duas coisas, mudar o tipo de janela e aumentar a janela ao mesmo tempo. Contanto que chegue aqui no nível A. E aí vocês vão fazer o que no trabalho? Modificar aqui até chegar no nível A e depois descrever a área, as dimensões e o tipo de janela que vocês escolheram. No nosso caso, se eu botar aqui 1,55, resolvo ali, tá vendo? E aqui eu tenho que botar uns 2,4. Então eu tenho que aumentar, eu tenho que criar uma janela onde a área dela, multiplicado lá pelos coeficientes de ventilação e iluminação, dê esses valores aqui, tá vendo? E aí eu mudei para A. Aqui vai continuar a ser, porque eu não preenchi ainda. Assim que for preenchido, né, ele vira nível A. Bom, segunda parte do trabalho são os materiais, mesma coisa, eu tenho que testar materiais novos. Então, eu falei para vocês que a cobertura, ela foi propositalmente pensada para ser uma cobertura ruim. É uma laje impermeável. Então, quando vocês usarem laje impermeável aí, lembre-se disso, olha como ela é ruim. E agora eu vou mudar para a gente testar aqui, ó, botar, em vez de laje impermeável, vou colocar aqui, por exemplo, a mesma laje, porém coberta agora com a telha metálica sanduíche. Ó. Mesma laje, porém agora coberta, perdão, por uma telha metálica tipo sanduíche. Então tá aqui. E vou preencher lá, 053, 176. E olha só, temos aqui nível A dos materiais. E ele já vai melhorando um pouquinho também, tá vendo?
Só que olha só, a cor aqui ficou a cor de concreto, não é isso? Vamos supor que a gente pegasse esse nosso telhado metálico e a gente pintasse ele de branco, testasse botar branco. Isso vale inclusive para telhados cerâmicos também. Você pode propor a pintura dos telhados cerâmicos de branco para absorver menos calor. Então vamos supor que a gente seja branco. Vamos testar aqui para ver o que acontece. Melhorou lá embaixo, tá vendo? Então já fiz aqui alguns ajustes, tá vendo, para chegar lá. Agora eu venho aqui, nessa parte de cá, os ajustes principais são questão dos brises, ó, então não tem brises. A gente não tem como, eu não tenho como cobrar de vocês um detalhamento de brise mais profundo, porque a gente não viu isso. A gente vai ver isso apenas no próximo semestre, sobre os sombreamentos e tal de brise, como calcular direitinho, né? Então aqui, para título do exercício, a gente vai trabalhar com 0 para 100 brise e com 1, que é o brise total, é a veneziana tampando toda a janela. Nós vamos testar aí 0 a 1, mas saibam que vocês têm variações do resultado aqui, ó, conforme o tipo de brise, o tipo de sombreamento que vocês proporem, tá vendo? Não é só 0 e 1, não. A gente vai usar 0 e 1 pro exercício, mas não é só 0 e 1. Ó. Então, no nosso caso, eu vou botar aqui, em vez de 0, não estava sem brise, eu vou botar um brise pra ver se melhora. Já pulou pra A, tá vendo? Então, eu resolvi aqui com algumas mudanças. Cheguei no nível A. O que importa aqui é essa primeira coluninha, tá vendo? Ela tem que estar toda nível A e nível B. E o resultado final é a mesma coisa, tá vendo? Então, vocês vão fazer as modificações aí para que tanto o resultado final como cada ambiente separadamente de nível A ou nível B. Queria ressaltar por fim, pessoal, lembrando, né, que todos os ambientes têm condição de chegar no nível A, todos eles. Eu fiz assim pensando em que vocês alcancem nível A. Vou aceitar trabalhos com nível B, não vou marcar como errado, porém fica de desafio aí tentar fazer alterações até que vocês consigam nível A em todos os ambientes. Então é isso, pessoal. Bom trabalho. Lembrei que para fazer a entrega do trabalho agora essa semana, né? E que sexta-feira será a nossa prova. Então não deixe de estudar e boa sorte.